Olha, mas que grande dia, viu? Meu aniversário teve presentes. O Lula e a Dilma foram inocentados por nada menos que o governo Bolsonaro. E está aparecendo mais indício de corrupção no governo Bolsonaro. Eu já vou falar disso tudo, mas antes, amanhã, meio-dia, estarei na TV 247. Então quero todo mundo lá, meio-dia, amanhã, terça-feira, ok? Vamos que vamos. E se você é contra o desgoverno Bolsonaro, se você acredita na inocência do Lula, se inscreve aqui no canal. É um segundo, é de graça. Então se inscreve e vamos fazer oposição ao Bolsonaro. Agora vamos falar sobre isso. Primeiro, Lula e Dilma. O Bolsonaro, e aí também tem isso de corrupção nisso, do que o Bolsonaro fez. O governo Bolsonaro pagou 48 milhões para uma auditoria fazer uma devassa no BNDES e abrir a tal da caixa preta do BNDES. Olha só, fizeram a tal da auditoria e constataram o quê? Entre 2005 e 2015 não teve irregularidade nenhuma. Nada, não encontraram nada de errado no BNDES. Bem, absolutamente nada. Então, uma investigação promovida pelo governo Bolsonaro acaba de inocentar o Lula e a Dilma. Agora eu quero saber onde está o senhor Noblar, a Miriam Leitão, aqueles imbecis do Globo News, para também ficar horas e horas e horas falando que o Lula e a Dilma foram inocentados por uma investigação feita pelo governo Bolsonaro. Porque não tem agora como falar, não, mas foi a justiça, essa justiça petista, não sei o quê. Não, investigação promovida pelo governo Bolsonaro. Se tem alguém que queria encontrar alguma coisa contra o PT ali, é o governo Bolsonaro. Pagaram 48 milhões, e aí tem indício de corrupção, já vou falar disso, e não encontraram absolutamente nada. Eu lembro que a Globo News ficava horas e horas e horas debatendo naqueles debates, aqueles urubólogos dele, o urubólogo parece urubu, carniça, jornalistas da Globo News, e ficavam falando que tem corrupção no BNDES, o Lula e a Dilma, tem que vir algum governo e abrir a caixa preta do BNDES, porque tá tudo errado ali, foram bilhões e bilhões e bilhões. Pois bem, o Bolsonaro foi lá, abriu a tal da caixa preta e agora eu vou roubar as palavras do Sérgio Moro, era um balão vazio cheio de nada, não tinha nada, nada errado no BNDES. E agora com que cara ficam esses jornalistas? Aí a gente vê, como eu falei hoje aqui do Diogo Mainardi, não são jornalistas, são jornalixos. Eles fazem ativismo político disfarçado de jornalista, de jornalismo. E aí é horrível, porque eles têm uma máscara, eles se escondem atrás da máscara, que é a palavra sou jornalista, e as pessoas pensam que eles são imparciais, eles não são. Eles são pagos pelos chefes deles para falarem mal do PT e falaram mal, e tantos anos falando mal e fomentando o antipetismo, e aí chegam as investigações e não dão em nada. E aí o Lula foi, faz algumas semanas, inocentado naquela denúncia que ele era chefe de quadrilha. Ele agora é inocentado por uma investigação do governo Bolsonaro, e agora vamos falar sobre o índice de corrupção nessa investigação. Veja bem, o Bolsonaro pagou 48 milhões para uma agência, o governo Bolsonaro, para uma agência estrangeira investigar, fazer uma devassa no BNDES. 48 milhões de reais. Essa agência fez a investigação? Não. Ela subcontratou uma agência brasileira. Ou seja, eles apenas pegaram esses 48 milhões, embolsaram boa parte, que é o lucro deles, e contrataram alguém para fazer. Por que o governo Bolsonaro já não contratou a agência brasileira para fazer direto? Não economizou dinheiro? Não. Então tem coisa errada aí, tem coisa errada. O relatório final tem 8 páginas. 8 páginas. Isso quer dizer que cada página custou quanto? 48 milhões de reais. Foi tudo. 8 páginas. 6 milhões de reais cada página. É muita coisa, mas é muita, muita coisa. Como que foi feita essa investigação? Por quem? Foi um escritório chamado Levi e Salomão Associados. Levi, por acaso, é o sobrenome do ex-presidente do BNDES que o Bolsonaro indicou e era presidente do BNDES até então. Eu não sei se tem ligação, eu dei um Google para tentar pesquisar. O nome do dono dessa agência é Jorge Levi e o ex-presidente do BNDES, que foi quem contratou, se chama Joaquim Levi. Eu não sei se são irmãos, tentei achar, tentei, não consegui. Se alguém conseguir achar, se forem irmãos, aí já está provado que tem alguma coisa errada nessa investigação. Eu nunca vi pagar 6 milhões por página de uma investigação. E ficaram meses e meses e meses investigando. E aí, no fim,
Lula e Dilma inocentados. Eu quero ver se o William Bonner vai ficar dando matéria de 10, 15 minutos para falar dessa investigação, para falar que o Jair Bolsonaro pagou 6 milhões por página de um relatório e que no fim esse relatório inocentou o Lula e a Dilma. Porque se achassem alguma coisa, pode ter certeza absoluta que o Bolsonaro ia ficar, o William Bonner ia ficar minutos falando sobre isso, o Bolsonaro ia twittar, ia jogar as milícias virtuais dele todas contra o PT, falando, ó, tá vendo, achamos isso, isso e isso. E não acharam. E não acharam. E aí, até algumas semanas atrás, o atual presidente do BNDES, ele falou, ó, a investigação não tá achando nada até agora, estamos esperando concluir, mas a princípio não tem nada contra o PT. E agora a cara dele, ó, concluíram e realmente não tem nada. E outro indício de corrupção do Bolsonaro é que agora, no caso da Secom, lembra da Secom? Fábio Weingarten, secretário da Secom, ele tem uma empresa que faz análise de publicidade e a empresa dele é contratada por empresas que a Secom paga dinheiro. A Secom é a Secretaria de Comunicação do Governo que tem verba, uma verba de 200 milhões por ano, às vezes mais, às vezes menos, mas mais ou menos isso, para gastar, como eles bem entenderem, em propaganda do governo, ou com agência para criar os comerciais também. Pois bem, a Secom começou a contratar clientes do secretário da Secom, ou seja, nosso dinheiro público começou a jorrar para os clientes do chefe da Secom. E aí, perceberam que entre os clientes tem a Band, tem a Record, que ele usava dinheiro público para fazer viagens, para falar com os clientes dele, e ele diz que não tem nada de errado nisso, porque esses contratos já são antigos. Veja bem, quando saiu a notícia, a desculpa dele foi, não, a Folha não entende nada, a Folha que deu furo, a Folha não entende nada de lei, eu posso, não tem problema nenhum fazer isso. Aí a Folha foi lá, respondeu e falou, você não pode, isso é conflito de interesses, você não pode fazer negócios com empresas que são diretamente afetadas pelas suas decisões. Se uma empresa é seu cliente, e aí você pega dinheiro público e começa a pagar essa empresa, e essa empresa, com esse dinheiro público, vai lá e te contrata, o nome disso é propina, não tem outra coisa. Conflito de interesse é um nome bem bonitinho, mas propina é um nome, tá? Aí ele falou que não. Aí agora ele falou que não tem problema porque esses contratos já são antigos. E é aí que está o problema. A maior agência de publicidade, que é a maior, onde a Secom começou a gastar mais dinheiro, é uma agência chamada Artplan. A Artplan é cliente do chefe da Secom, do Fábio Weingarten. E o governo pagou 70 milhões no ano passado, em 2019, entre abril e dezembro, quando ele virou chefe da Secom. Antes não importa. 70 milhões de reais eles pagaram para essa agência. E essa agência pega esse dinheiro e contrata quem? Com parte desse dinheiro, uma parte minúscula, contrata a empresa do chefe da Secom. Então, o nome disso, desculpa, eu não sou otário, eu sou otário. Não é. O nome disso é propina. Propina, ó, eu também vou abrir uma empresa aqui e falar, ô chefe da Secom, eu vou contratar aí a sua empresa, me dá um monte de verba de publicidade aqui, ó, vai, me dá 70 milhões. Eu pego 10 e te contrato. Porra. Fácil, né? Bem fácil. A verba de publicidade da Band aumentou em 800%. 800% são 9 vezes mais. A verba de publicidade da Record aumentou em 750%, uma coisa assim. Então, 8 vezes e meio mais do que ganharam nos outros anos. Mesmo a audiência das TVs baixando, cada vez menos gente assiste TV. Inclusive, eu estava pesquisando o Ibope, saiu a notícia faz alguns dias, 1 ponto no Ibope em 2020 vai valer menos do que valia em 2019. São menos televisores ligados. Por quê? Porque cada vez tem menos televisores ligados. Então o Ibope tem que corrigir para baixo o número de televisores ligados para valer 1 ponto. E é tipo 3, 4% a menos do que no ano passado. Então tem 3 ou 4% a menos gente assistindo TV. E aí o governo gasta 8 vezes mais em publicidade nesses canais. E o Fábio Weingarten, o chefe da Secom, falou que ele não trabalha mais na empresa, que ele deixou a empresa quando ele entrou na Secom. E é mentira, porque o contrato social da empresa diz que os lucros são repartidos na maneira como está o patrimônio da empresa. E o patrimônio da empresa é assim, como está quem é dono da empresa. E quem é dono da empresa é assim, ele tem dono de 95%, ou seja, os lucros vão 95% para o bolso dele, e a mãe dele tem 5%, ou seja, 95% para ele e 5% para a mãe dele. E a Bandeirantes tem um contrato de 10 mil por mês com a agência dele.
Por que a Bandeirantes está pagando 10 mil por mês para a agência dele? Por qual serviço? Ele podia pelo menos mostrar que serviço que ele fez, se é que fez. E o salário dele é 17 mil. Veja bem. E ele tem um contrato de 10 mil só com a Band. Aí tem a Record, tem essa Artplan, que ganhou 70 milhões só nesse ano. Aí se for pegar cada contrato, ainda não divulgaram o valor dos contratos que a empresa dele tem com outras clientes da Secom, com outras empresas que estão ganhando verba pública a rodo. Mas, quando começarem a investigar, vai ver. Agora eu quero ver quando é que o Ministério Público vai abrir investigação contra isso, porque tem crime aí. No mínimo, é o crime de conflito de interesse, que aí pode vir a ser improbidade administrativa, e aí pode ter propina, pode ter um monte de outras coisas. E cadê o Ministério Público? Ah, se fosse do PT, já tinham aberto, o Procurador-Geral da República já tinha falado, já estava todo mundo ferrado, ia ter matéria de 20 minutos no Jornal Nacional, 5 dias por semana, só no sábado que eles afinam um pouco, mas o resto da semana ia ficar batendo no PT, mas não é do PT, é do Bolsonaro, eles não querem melindrar o amigo, porque provavelmente, de alguma maneira, também está indo verba para outros. Ele falou que não trabalha mais na empresa, mas ele fez viagens com dinheiro público para se encontrar com clientes da empresa, entre esses clientes o SBT. O SBT não contrata a empresa dele, mas talvez ele tenha amigos que também têm empresas. E o SBT pode contratar a empresa dos amigos deles. Ou talvez não. Eu estou aqui só falando as possibilidades, porque isso é um tipo de corrupção tão escancarada, ele nem usou um laranja, nem usou um amigo, é no nome dele mesmo e da mãe dele, é isso, é no nome dele, e dane-se. Porque ele sabe que o gado bolsonarista, quando o Bolsonaro colocar a versão dele dos fatos, o gado vai falar, não tem nada de errado no governo Bolsonaro. E ele sabe que não vai dar em nada, que a justiça não faz nada quando é contra a direita. É engraçado, pode ser o Temer, pode ser o S, pode ser o Bolsonaro, as coisas não dão em nada para eles enquanto eles estão no poder. O único governo que foi republicano demais, que só indicou inimigos, aí eu falo sempre, a polícia é como um jogo, a política é como um jogo de xadrez, você tem que indicar com estratégia. O único governo que indicou sem saber quem era, nem aí, foi o governo do PT. Se fosse contra o PT, pode ter certeza que o Procurador-Geral da República, indicado pelo presidente do PT, já estava ferrando, já estava abrindo denúncia, o STF ia aceitar a denúncia, ministros também indicados pelo PT, mas a direita não brinca em serviço. O Bolsonaro colocou um Procurador-Geral da República que está ali do lado dele, que rastejou pelo cargo. Quem disse que ele rastejou pelo cargo não foi eu, foi o Deltan Dallagnol. Nas conversas da Vaza Jato de algum tempo, o Dallagnol falou isso, esse cara rastejou pelo cargo. Pois bem, ele colocou um cara que rastejou pelo cargo. Quando ele indicar ministros do STF, se ele ainda for presidente e puder indicar, pode ter certeza que ele vai indicar ministros da confiança total dele e ministros que não estão nem aí, não vão nem ler a lei. Eles vão falar, é contra o Bolsonaro. Não, é contra o PT, sim, e é isso. E o único que indicou errado, que foi republicano. E indicar gente que julga pela lei é uma coisa, ok. Mas indicar gente que distorce a lei, que rasga a Constituição contra quem indicou, aí você tem que realmente fazer o jogo político muito, mas muito errado. Foi isso que os governos do PT fizeram. Eu espero que aprendam. Eu falo aqui, é uma crítica bem construtiva. Faz isso chegar ao Lula, a Dilma, ao Haddad, aprendam a indicar. Antes de indicar alguém, fica meses pensando quem que eu vou colocar aqui. É igual um jogo de xadrez na final do campeonato mundial. Você tem que pensar muito antes de mexer uma pecinha. Não pensaram e aí tivemos um golpe. Pois bem, hoje foi um grande dia porque tivemos Lula e Dilma inocentados. Tivemos agora, tem um indício de corrupção nessa investigação, porque o Bolsonaro pagou e superfaturou. Esse superfaturamento tá visível aí, porque se ele pagou uma agência americana, essa agência americana subcontratou uma brasileira, quer dizer, eles só embolsaram o lucro e contrataram outro. Para que ele contratou a americana? Pois bem, aí já tem indícios de coisa errada, de que ele superfaturou. E agora começa a aparecer que a corrupção na Secom passa dos 70 milhões. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Ele, o Fábio Weingarten, também assinou um contrato com essa agência que contrata a empresa dele, de um aditivo de 127 milhões. Então, do nosso dinheiro público, já foram 70 milhões para essa agência. As verbas dessa agência aumentaram muito em comparação às verbas que eles ganhavam no ano passado. As agências que não contratam caíram todas a verba delas.
E ele já assinou um aditivo de 127 milhões, quer dizer, a farra tá grande, tá muito grande. E ó, você acha que é um grande dia? Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar aqui fazendo oposição sempre. Não esquece de se inscrever no canal, é 1 segundo e é de graça. Falou!